Olá, estamos aqui mais uma vez com Falar em Essência e dessa vez eu tô bem feliz, o coração tá bem quentinho, porque quem tá aqui comigo é uma pessoa que já me acompanha na minha jornada de vida há muito, muito tempo. E quando eu me dou conta disso, eu vejo o quanto eu sou abençoada, de saber que tem uma pessoa que compartilha comigo a vida, eu fico bem emocionada até de falar, e compartilha a vida comigo há tanto tempo, e eu principalmente que não desistiu de mim e que eu não desisti dela. Então, estou aqui com a Paula, que é minha amiga há muitos anos, desde quando a gente tinha 8, 9 anos. Então, se apresente, Paula, seja muito bem-vinda. Oi, gente, todo mundo. Oi, amiga. Nossa, que gostoso. Até que enfim a gente conseguiu se reencontrar digitalmente, né? A gente, graças a Deus tem essa tecnologia aí para a gente ficar mais próximos, né? Bom, eu sou Paula Rodrigues Napo, meu nome. Sou designer gráfico, sou professora, tenho dois filhos gatos, o Romeu e o Ozzy. Sou casada com o Nabil, filha da Neuza, filha do Miguel, irmã da Fer e do Lucas. É, Também tenho uma rede de desenvolvimentos para mulheres, tanto profissional quanto pessoal. E é difícil, às vezes, falar da gente assim, né? Que é tanta coisa que me passa na cabeça. Eu também estou emocionada, amiga, porque geralmente, assim, eu tenho todos os meus scripts muito, assim, na ponta da língua. E aí eu fiquei um pouco travada aqui agora. Mas é isso, gente. Vocês vão ver ao longo da conversa o quanto ela é maravilhosa, assim. E eu tenho muito orgulho de apresentá-la aqui como minha amiga. A lagriminha vai escorrendo aqui no canto do olho, porque eu me orgulho mesmo, assim, de ver, de ter acompanhado, assim, a formação da menina nessa mulher maravilhosa que ela é e que uma profissional incrível que faz tantas coisas, assim, múltipla e que se dedica a fazer tudo com excelência. Então, é isso, esse lugar é o lugar de emoção, não tem problema dar uma tropeçada aí sem saber o que falar, sem script, porque é isso, né? O objetivo do Falar em Essência é ser sem script mesmo, que a gente consiga trazer a essa essência. Então, não podia ser diferente, né? E não podia ser com qualquer pessoa. Por isso que as pessoas foram escolhidas a dedo aqui. E eu te agradeço muito por isso. Logo que você me chamou, eu falei, meu Deus, que legal, né? Que ideia boa essa da gente conversar, trocar uma ideia, falar da vida, falar da gente, sem necessariamente ter que direcionar demais isso, né? A gente vai deixar o coração falar. É isso que eu sinto, sabe? É isso, com certeza. E o objetivo do Falar Essência é esse, né? Mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa essência do jeito que ela é, né? Que a gente consiga deixar isso gravado, e esse é o objetivo de deixar isso gravado, porque é através das nossas lentes, do nosso olhar para a nossa vida, daquilo que a gente compartilha, daquilo que a gente sente, que as pessoas possam se olhar também. É esse o convite. Mas então vamos lá, vamos começar aí esse bate-papo. E daí, principalmente agora que vou pegar essa tomada sua de que você disse que agora você ficou meio sem palavra. E como é que é para você não estar, às vezes, preparada para algo e se sentir vulnerável a algo? Nossa, estou aqui, vulnerável, exposta. Como é isso para você? E não é agradável. Por quê? Não é nem hoje eu tenho entendido, hoje eu não me preocupo demais com o que as pessoas pensam, não é nem pelo que as pessoas vão pensar, é porque eu tenho tanta coisa dentro de mim que eu quero falar, e aí quando vem esse nervosismo, esse desconforto, aí eu esqueço. Então é isso, sabe? É de tipo, eu quero me expressar e aí me dá esse desconforto. E quando eu tenho um script, quando eu sigo um roteiro, alguma coisa, óbvio que aí, por mais que eu sempre vou colocar o meu jeito, mas aí eu tenho uma segurança daquilo, ó. Um, dois, três, falei tudo, entendeu? Porque eu não Uhum. confio muito na minha cabeça.
Mas cada dia mais a gente vê que a gente se coloca vulnerável e quanto a vulnerabilidade também faz a gente aprender com muitas coisas, né? Quanto Sim. estar vulnerável e ter a coragem para isso. E a vulnerabilidade fala muito dessa coragem, né? E embora ela nos coloque aí acerca de tantas coisas, a gente não foge dela. E eu vejo que você não é uma Não. que foge sem script, né? Não, não. Ah, não, por conta disso, eu vou falar alguma coisa. Alguma coisa eu vou falar. É porque a vulnerabilidade, conforme a gente vai ficando mais velho, vai entendendo mais da vida, assim, da nossa vida, né? De como nós funcionamos, você ver que tá tudo bem. Uma coisa que eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque ele é muito simples. Ninguém sai da barriga da mãe correndo uma maratona. Eu não vou nem falar andando, vou falar correndo uma maratona. Então a gente primeiro sai, aí depois engatinha, aí depois começa a dar os trupicos, para depois andar. Anda meio tortinho ainda. Depois anda de verdade, e aí depois, para quem quiser, vai lá, corre e vai correr maratona. Então, por que a gente tem que se cobrar de saber tudo? Ou de acertar sempre? Isso é um trabalho interno que eu fiz, que eu faço comigo, porque eu era muito perfeccionista. Muito. E aí a cobrança que eu mesma colocava em cima das minhas costas era muita. E por que eu não posso errar? Não é? Qual que é o problema? Não é? É errando que se aprende. Todo mundo fala isso e é uma verdade. Às vezes a gente fala até esses dizeres da boca para fora e não para nem para pensar, porque é uma verdade. Então, tudo bem, ué, se você acertou de primeira, muito bom, parabéns, que bom isso, sabe? E lógico, a gente se prepara na vida, a gente estuda, a gente é que nem a maratona, vou dar o exemplo. Então, o cara que vai correr maratona não vai chegar do nada e vai correr a maratona. Ele vai se preparar e tal. Então, a gente busca estar o mais preparado possível para aquilo que a gente quer fazer. Mas, às vezes, no meio do caminho, aparecem coisas que aparecem e que te pega de repente. E aí você não está totalmente preparado. Mas aí é como você falou no início, eu vou deixar de falar? Não vou. Vou usar o que eu tenho hoje, o que eu trago comigo agora. E é até legal você deixar gravado, porque depois eu tenho certeza, do jeito que a gente é saudosista, eu e a Fran, aí ó, nós estamos em 2023, sei lá, 2033 vamos gravar outro. Aí pra gente poder ver como é que foi o nosso bate-papo, sabe? E é muito legal, é um retrato de uma existência, é um recorte da existência. E eu gosto muito de falar sobre isso. Então, e conforme vai passando o tempo, eu me sinto mais leve com essas questões. Então, é isso. A vulnerabilidade a gente tem que entender que ela faz parte do ser humano, a gente não tem que ficar lutando contra ela. Sim, e você trouxe uma coisa legal, que é essa questão de como a gente olha para as coisas agora com maturidade, né? Porque, e aí eu vou até citar, sem te pedir, mas eu vou citar, que esses dias a gente batia papo sobre uma caixa de cartas que eu trouxe da nossa infância. Eu queria lá. falar sobre isso, eu queria. Falei, eu vou falar. Eu vou falar. Tá vendo? Ó, isso não estava no script, mas não a gente já sabia que ia falar. Porque quando a gente, muitas pessoas, eu vejo que chegam na maturidade e aí elas olham para trás para essas questões, né? Ai, como eu era uma criança tonta, como eu era uma adolescente besta, né? E a gente pôde passar por essas fases juntas, né? Como eu era uma criança tapada, ou como eu era uma adolescente boba, encantada, como eu era uma jovem adulta, né? Que agora a gente já está encaminhando. Como é que eu escrevi na carta, gente? Escrevi, me sinto uma profissional realizada. E aí a pessoa tinha 13 anos. E daí e aí a gente não olha, e aí eu falo assim, que essa sacada da vulnerabilidade, e aí é outra questão que eu ia te trazer, como você olha para isso, porque muita gente olha para esse lugar e olha com vergonha. E eu vejo, né? Eu nos vejo hoje olhando para isso, não com vergonha, mas até com orgulho daquilo que a gente foi. E aí eu lembro que eu estava revendo essas cartas e te mandei um print e falei, meu, olha aqui, você já estava, tipo, alcançando coisas, assim, você já era muito foda lá com 15 anos. Quando você falou, me sinto uma profissional, porque eu já tenho vários alunos. Não, me deu uma crise de riso. Me deu uma crise de riso. Eu falei, gente, quem é essa pessoa? E era eu mesma, né? Aliás,
eu queria deixar aqui registrado e queria te agradecer por isso, Fran. Porque quando você começou a tirar aquelas fotos e me mandar, cara, isso é fantástico. Eu sou muito privilegiada. Até me arrepia de falar. Porque estou numa fase, em especial, de muito autoconhecimento, de busca de muitas respostas, e eu tenho aprendido muito. Eu me coloquei nesse lugar de aprendizado porque eu quero. Muitas vezes dói a gente trabalhar com as nossas emoções, mas eu sei que é um processo e eu estou a fim de melhorar nesse sentido. E quando você trouxe isso, trouxe tantas respostas, e olha que louco, né? Duas meninas de 15 anos, né, respondendo perguntas que hoje responderam as questões de uma adulta de 40 anos. E assim, eu achei tão singelo, simples, mas com tanta verdade, que aí eu falei, cara, é isso. Então é isso que eu sou. Porque lá falava, né, da minha experiência, da minha primeira experiência profissional como professora, e parece que você vai vivendo e você esquece disso. E ali é muito a minha essência. E hoje eu carrego isso e no meio do caminho a gente vai e volta. Às vezes a gente fala, meu, será que estou fazendo a coisa certa? Será que não? Né? Quem nunca se questionou sobre isso, né? Será que eu estou no lugar certo? O que está acontecendo comigo? E veio no momento que eu falei, meu Deus, eu precisava disso. Nossa, foi fantástico, fantástico. Eu fiquei muito tocada e achei muito engraçado. A parte que eu não me emocionei, eu dei muita risada, porque as nossas cartas eram muito cheias de sentimentos, né? A gente escrevia, né, como se estivesse falando. Uhum. E eu falo que esse lugar hoje é um lugar que não se alcança muito, embora os meios eletrônicos nos privilegiem de um encontro como esse, que eu falo assim, né, é privilégio mesmo, porque eu tô a um telefonema, se eu precisar, eu sei que eu vou te ligar e falar, eu preciso de uma chamada de vídeo, eu preciso de uma palavra, e eu vou conseguir isso, né, que antes com a carta a gente não conseguia. Mas também com a carta a gente conseguia esse lugar de dar voz àquilo que tem dentro da gente, né? Então, mas as pessoas hoje também talvez desconheçam esse lugar também. Embora eu esteja aqui com você, se eu precisar desse alimento lá de trás, que dá um quentinho aqui no coração, às vezes eu não vou achar, né? E que bom que a gente pode guardar isso e, de repente, trazer. E realmente, eu estava num momento onde eu estou no momento onde eu preciso renovar as minhas forças. E aí a minha ideia de falar, tipo, peraí, eu estou duvidando de quem sou eu, onde eu estou, quem sou eu, né? Quem é a Fran e onde ela está? O que ela fez, né? E nessa minha reconstrução, eu fui buscar aquilo que me preenchia. E aí foram nessas caixas de cartas de pessoas que, graças a Deus, estão comigo desde então. E eu falei, são essas pessoas que me conhecem, né? Imagina, a gente se conhece desde os 8 anos. Eu tô com 42, você tá com 41. E aí, tipo, é uma vida inteira junto, vivendo junto, compartilhando sentimentos e se mostrando. E lá atrás, a gente simplesmente colocava isso, né? Eu não estou pensando, o que é vulnerável? Eu nem sabia que era essa palavra, aprendi agora. O que é ter coragem? Coragem, para mim, era ir lá e falar, e levantar a mão e responder a tabuada na aula. Então, isso era um ato de super coragem. Acertar, né? E detalhe, acertar, o que para mim era muito difícil, né? Com matemática. Mas você sabe que uma das coisas também que me fez muito refletir dessas cartas foi o sonho da menina de 15 anos, né? As meninas de 15 anos, assim, o que era para a gente importante naquele momento? E os meus sonhos não mudaram, olha só que legal, né? Lógico, hoje a gente tem uma expectativa um pouco mais alta, mas também não para ser refém, nem escravo da expectativa, apenas para realmente prosperar, e a gente quer crescer, a gente quer, né? Mas foi um resgate de alguns sonhos que eu achei que não existiam, mas não é que não existia, eu nem lembrava mais, sabe? E que estavam aqui guardadinhos, então foi um caminho que eu falei, não, pera lá, é sobre isso, não, eu tenho que continuar então. E você falou, eu lembro que você falou para mim, eu já era design, eu falei, era. Gente, porque eu desenhava nas cartas.
né? Fazia decorações, né? Desenhinhos. E olha que aquele do calendário eu fui muito criativa, não? Sim, sim. Era Porque muito criativa, todas as cartas, o envelope, né, até. o que a gente fazia? Pegava a página de revista que tinha um anúncio que a gente achava bonito ou significativo para o conteúdo, olha só, para o conteúdo daquela carta, e a gente fazia o envelope com a folha. Nossa, E já era uma deixa, né, para outra. Falar, vixe, aqui tem uma coisa importante, né? A gente olhava o envelope e já falava, vixe, deixa eu abrir rápido que ela deve ter escrito alguma coisa muito importante. E é muito engraçado, porque assim, a gente às vezes, muitas das cartas, a gente estava de manhã inteira na escola, e só que aí a gente tinha que contar o conteúdo da tarde, né? Tipo, instantaneamente, para no outro dia de manhã eu já trabalhar com o conteúdo que ela viveu à tarde. Era muito doido isso. E quando a gente se separou de escola, daí tinha mais, né? E as cartas eram cartas longas, porque a gente estava em escola diferente, e aí tinha que pôr a outra par daquilo que estava sendo vivido ali. Mas isso me puxa para uma outra pergunta, assim, Paula, que é essa conexão. Como é para você ter conexão? Porque eu vejo que, assim, sustentar por tanto tempo até, né? E aí, então eu te faço duas perguntas. Como que é para você ter conexão e manter conexão com as pessoas? Porque isso é a chave de um monte de outras coisas também, né? Inclusive profissional. Só que, por exemplo, eu sou muito apegada à minha família, como um todo. Tios, primos, eu estou sempre sabendo o que está acontecendo, mas eu confesso que eu não sou aquela pessoa que consigo estar sempre ali no grupo, respondendo, sempre. Os grupos de WhatsApp, eu não consigo, gente. Não dá. Eu falei esse ano até, no começo do ano, eu falei, não, eu vou ser mais presente. Só que assim, é tanta demanda, e como eu sou designer, eu trabalho com a internet, eu trabalho com o WhatsApp. Então, às vezes eu estou muito respondendo até mais clientes do que e compromissos que eu tenho que dar um retorno. Talvez seja um pouco de negligência, pode ser, mas eu prefiro aí, então, me encontrar com a pessoa, ou ligar, ou alguma coisa. Então, e no final, como eu sei o que está acontecendo, porque aí, por exemplo, eu converso com a minha mãe, aí minha mãe já me atualiza. Então, assim, eu estou sabendo o que está acontecendo e eles estão sabendo o que está acontecendo comigo também, porque além da rede social, a minha mãe está sempre ali, né? Como é que fala? Atualizando. Mas eu não consigo, assim mesmo, ter uma constância nesses grupos, sabe? Então, mas eu gosto de saber o que está acontecendo, porque se precisar de alguma coisa, aí eu vou, corro e tô, que nem com você mesma. A gente não se fala todo mês, assim, com aquela constância. Não. E tanto é que eu nem cobro isso das minhas amigas, sabe? Porque não dá. Eu falo, gente, fica tranquilo, mas eu sei que quando a gente precisa uma da outra, a gente dá um jeito, né? Quando não, vocês me cutucam no sonho. Cutucou no sonho, gente. Aí eu já falo, opa! E aí eu ligo, entendeu? Aí eu vou atrás. Eu acho bem difícil manter as conexões, tá, amiga? Manter em que sentido? Nessa coisa da presença ali, mas eu sou, realmente, até as minhas amigas já sabem que eu tenho essa característica. Eu agradeço pelo entendimento, compreensão, mas eu sou muito afetuosa. Embora eu não seja tão assim, né? Mas eu sou muito afetuosa, o que está guardado no meu coração está guardado, vai ficar. E nas minhas orações, porque aí eu rezo, eu tenho negócio da minha avó, filho. Rezo para a família toda, para as amigas todas, se está precisando de oração, pede que eu rezo. Mas isso eu acho que é uma forma da gente manter essa conexão, né? E aí... Aí você falou, eu acho que talvez espiritualmente eu tô conectada, então mantenho, ó, tá vendo? E você trouxe o que eu ia perguntar também, como é essa forma de você manter essa questão espiritualizada, né? E aí, assim, fora a religião, mas aquilo que fala sobre a sua alma, né? E eu sempre vou dar uma puxada, porque o que está lá dentro de você, a sua essência, ela conversa com o que é a sua alma realmente, com aquilo que mostra em você, né? Com aquilo que brilha em você. Então, como você faz para se manter assim, ligada espiritualmente? O que é isso para você? Isso é essencial. Não deixo mais de ter. Logo que eu casei, isso faz 8, 9 anos atrás já,
né, aquela, né, mudança na vida de qualquer pessoa. Você morava sozinha ou na casa dos seus pais, e aí você acaba ficando com uma outra pessoa, e aí até se adaptar, e algumas rotinas eu acabei quebrando, por até ali me adaptar. E eu sempre fui uma pessoa de ter os meus momentos de silêncio e os meus momentos de oração. Não necessariamente uma oração, o script da oração, um momento meu de silêncio, de reflexão, de elevar o meu pensamento a Deus, de fazer às vezes um pensamento do que eu vivi, sabe? Uma conversa, uma relação com Deus ali. E aí eu acabei ficando meio sem rotina espiritual naquele momento. E aí acabei ficando muito cansada, tal. Aí na própria terapia, aí a minha terapeuta na época falou assim, Paula, o que você fazia antes que você não está fazendo agora, que para você era muito importante? Mas aí veio na hora, eu falei, gente, a minha rotina espiritual, como assim? Né, eu deixei isso passar. E aliado a isso, também tive uma amiga que ela teve câncer, a Elaine, veio até a falecer e tudo mais, mas a gente era muito próximos. E a gente rezava muito junto, a gente trocava muita oração, sabe? E aí, quando ela descobriu que ela estava com câncer, ela falou assim, amiga, nós vamos fazer o circo de Jericó. E você vai comigo. A Elaine era assim, não tinha muita pergunta. Eu já me metia no bolo louco, não era coisa boa, coisa boa, graças a Deus. E eu falei, então tá bom. E aí, depois que ela veio a falecer, a Elaine, assim, dentre muitas coisas que eu posso lembrar muito bem dela, ela me deixou um legado muito para mim, sabe? Além de tudo, de outras coisas, mas um muito importante, que é nunca mais deixar esse meu relacionamento com Deus. E desde então eu falei, não, nunca, não vou mais. E aí eu tenho hoje a minha rotina, lógico, né? Depois do meu casamento, no ano seguinte, eu já retomei e já me sentia muito melhor, né? Porque é uma fonte de energia da essência ali. Você pega direto da fonte, né? E não paga nada, entendeu? E aquilo te alimenta, te consola, te acalma, te renova. E aí eu falei, cara, por que uma coisa tão boa eu, sei lá, deixei pra lá, né? Então eu falei, não. Então agora não. Tanto é que essas minhas descobertas da parte emocional, elas vêm acompanhadas também da minha parte espiritual. Então tá tudo ali meio junto. E não vou deixar. Então quando eu não consigo, às vezes eu sair de manhã depressa, eu acordo mais cedo, porque para mim é importante isso. Eu sinto falta quando eu não faço. Então, para mim, é minha rotina. Eu gosto de tomar café da manhã com tranquilidade, já faço a minha oração, já começo meu dia alimentada, corpo e alma. Uhum. Sim. E quando você fala que isso faz parte de você, faz parte daquilo que a Paula é, né? E isso traz um pouco também da sua autenticidade, né? Até puxando um gancho que você falou, ai, gente, que bom que as minhas amigas sabem que eu sou assim. E como é para você essa questão de autenticidade, assim, de se manter você, de ser você? Porque muitas vezes a gente vive, bom, todos nós já temos isso mesmo, vem na bagagem as nossas máscaras, né? As nossas sombras, mas como que você faz para se manter na autenticidade, né? Sendo aquilo que você é, se conectando com aquilo que você precisa? Como é para você ser autêntico ou se ver autêntico? Eu não penso muito sobre isso. Do tipo, eu tenho que ser autêntica, eu me vejo autêntica. Eu tenho que ser coerente com a minha verdade. É isso. E eu não gosto de demagogia nem de hipocrisia também. Então, o que eu acho que é o certo? Eu tento aplicar aquilo que eu acho que é o certo. Não era certo. Então vamos corrigir e ver, né? O que a gente pode melhorar. Então, eu não fico pensando muito sobre isso como, eu quero passar uma imagem de autenticidade. Eu quero ser coerente comigo mesma, com os meus valores e os meus princípios. E ser melhor a cada dia. Então, é isso. Com certeza, isso acaba a gente tendo um posicionamento mais nosso, né? Por exemplo, eu respeito muitas decisões das outras pessoas, principalmente quando é uma coisa de opinião, assim, tal, né? Aí eu falo, beleza, tá, respeito, não faria. Mas eu não vou,
me interferir lá e achar ruim com a pessoa e tal. Eu falo, tá bom, beleza. Né? E talvez essa postura também de você se manter nesse lugar também talvez seja autêntico, porque muitas vezes você é levado pelas circunstâncias. E eu não, eu tenho a minha opinião, mas aí querem fazer minha cabeça, por exemplo, de alguma coisa. Aí vão falar, se é uma coisa que eu tenho convicção, eu até tento falar, não, olha, eu penso assim, se eu tentei uma, duas, três vezes, a pessoa, ela tá ali, ideia fixa, quer mudar a minha ideia, eu vou ficar quieta, mas não vai mudar, entendeu? Eu vou continuar. Não que eu não mude de opinião, tá, gente? Eu mudo Sim. também. Mas, assim, tem coisas que são convicções da gente, enfim. E aí você vai falar, não vou. E talvez se manter firme na sua convicção também seja de alta intensidade, né? Você não é moldado também totalmente nos ambientes que você está. Você pode, sim, ter atitudes voltadas naquele ambiente assim, um ambiente assado. Mas não vai mudar os meus valores. Uhum. É, e isso é muito legal, assim, que você trouxe dessa questão de estar com os seus valores em dia, né, com você. Você conhecê-los, principalmente, porque eu já conversei com algumas pessoas que falam, viu, quais são seus maiores valores? Ah, não sei, tipo, o que é valor, assim? Aquilo que você luta, aquilo que você busca, né? Aquilo que te faz sentir esse humano que você é. Porque como humano, você busca por valores e tudo bem se sentir diferente da busca de valores do outro, né? A sua busca é Na uma, do verdade, outro é essa outra, né? questão da autenticidade é uma das coisas que muitas vezes eu me vi em alguns lugares que eu falava, gente, mas por que tá todo mundo pensando assim? Mas será que ninguém enxerga o que eu tô vendo? E às vezes era. Não que eu era melhor, que os outros eram piores, ou que eu era pior e os outros eram melhores. Mas naquele espaço em que eu estava, que depois eu não permanecia, eram coisas diferentes. E eu enxergava de uma forma diferente que as outras pessoas enxergavam. Né? E Uhum. aí, não muito longo, acabava, né, o caminho sendo. Desconectando. É, meu. E às vezes nesse momento de desconexão, e aí eu vou para uma outra questão, acontece uma coisa que a gente se sente um pouco desumanizado, né? Parece que fala, não, esse lugar chega em mim num lugar que não cabe aqui dentro. E em muitos momentos as rotinas, né, principalmente profissionais, elas nos fazem caminhar por um lugar onde a gente esquece de olhar essa autenticidade nossa, aquilo que nós somos realmente, e aquilo Sim, que nós principalmente escolhemos ser, né? E às vezes a gente vai meio sem consciência para esse lugar, e aí quando a gente percebe isso, fala, nossa, mas isso me desumaniza, isso me tira desse meu centro. Você já se sentiu assim, desumanizado? E muitas vezes nesse lugar de desumanização, sei lá se existe isso, é como se a gente se sentisse também objetificado. Em alguns momentos é sim, só você precisa se muda de lugar. Como que é para reconhecer. você? Você precisa se reconhecer. Como se você não se conhecesse mais. E aí você só se vê, eu falo que você entra no automático e só vai, só vai. E aí quando você para, você fala, meu Deus, para lá, para tudo, para esse trem que eu quero descer. O que eu tô fazendo? Onde é que eu tô? Por que eu tô fazendo isso? Não, por várias vezes na minha vida, principalmente quando você tá nessa coisa, né, muito louca, me questionava, né? Mas será o que eu tô fazendo? Será que eu tô fazendo? Pra que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso mesmo? E essa resposta, a resposta disso te dá uns direcionamentos bem bons, muito bons. Por isso que a gente tem que se perguntar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer não é ficar nem perguntando para os outros, a gente tem que perguntar para a gente, entendeu? Onde estou, por que estou, como estou, sabe? Que é sobre isso que a gente vai conseguindo definir aí o nosso eu. Quem é o nosso eu, porque a gente também vai tendo mudanças no decorrer da vida. Então, a gente precisa se reconhecer nos nossos papéis, nos nossos locais, onde a gente está, no nosso espaço. Eu percebi nos últimos tempos, com vários acontecimentos, que quando a gente está no nosso espaço, no nosso papel, no nosso lugar, tudo flui. As coisas elas acabam acontecendo.
Você tem alguns desafios, sim, mas não é uma coisa, não existe uma tanta resistência, assim. A coisa, ela vai sendo colocada e você vai conseguindo desenvolver. Seja o seu caminho, o seu trabalho, a sua relação, né? E aí, esse lugar que você falou, né? A gente ter que se reconhecer, que às vezes a gente se sente desumanizado, é quando a gente já não se identifica com o lugar onde a gente está. Ou, às vezes, as pessoas têm aquelas condutas que você fala, cara, será que quem está errado sou eu ou elas? Mas às vezes não tem certo e errado. Não é o teu lugar mais ali. Eu me vi muitas vezes me apequenando, me diminuindo para caber em espaços que não eram para mim. E quando eu tomei consciência disso, eu falei, gente, por que eu não enxergava isso antes? Então não eram os outros, era eu que não estava enxergando. Uhum. Entendeu? Aí eu falei, não, pera lá, eu não é aqui não é o meu lugar. Foi o meu lugar durante um tempo, hoje já não é mais. Uhum. É muito doido isso. Ontem mesmo eu passei por algo assim, porque há umas semanas atrás eu recebi uma proposta de fazer um projeto para uma empresa. E aí era assim, olha, eu quero trazer essa coisa mais humanizada mesmo, mais traçar um perfil de quem são essas pessoas. E eu conhecendo você, a pessoa me falou, eu acho que você é a melhor escolha para fazer isso. E aí eu olhei assim e falei, cara, eu acho que eu não sei fazer isso. E aí eu pensei, mas eu pensei em voz alta, sabe? Aí ele me respondeu, como não? Eu só vejo você fazendo isso. Como que você não consegue fazer isso? Tipo, eu quero, pensa aí, mas eu quero te contratar para fazer isso. Aí eu, aham. Aí ele saiu, eu falei, cara, eu acho que eu não sei, como que faz isso? E aí tô com isso na cabeça. E aí ontem encontrei um amigo, e aí conversando com ele, e aí ele falou, eu falei, viu, eu não sei. Aí ele falou, você já começou errado, você tá começando falando não, né? Você sabe que isso aí não vai acontecer. Você já tá falando não, não sei, não. Peraí. Ele falou, pergunta errada. Pergunta errada. Você parece que esqueceu de como faz pergunta. Qual é a pergunta que você tinha que fazer? Qual era a pergunta que você deveria fazer para você nesse momento? Será que isso te brilha o olho? Será que eu gosto de fazer isso? Não é como e não é você falar eu não sei. É outra pergunta. Você está colocando a pergunta no lugar errado. E foi muito engraçado, assim, porque ele estava encostado na cadeira, a hora que eu acabei de falar, ele, meu, você não sabe mais fazer pergunta, tipo, que pergunta é essa que você está se fazendo? Então, eu acho que é aquele momento que a gente se fecha, às vezes, em uma situação desagradável da vida que a gente está, e quando as coisas aparecem, a gente se olha sem consciência e sem curiosidade de buscar afugentar aquilo, numa situação até de vulnerabilidade mesmo. Nossa, a pessoa está querendo que eu faça isso. Tipo, será que eu sou capaz? Será que eu sou? E aí eu falei para ele, Não, já mas vem um porque... monte de monstrinho na tua cabeça, Aí eu falei, entendeu? tem a Brené Brown, ela fala muito, eu acho muito engraçado esse jeito que ela fala, os gremlins vêm e ficam falando coisas, Ai, e que eles são ódio só desse gremlins gente. mesmo, que vivem ali Sim. na nossa cabeça e vêm trazendo coisas. E aí foi muito engraçado, assim, porque ontem, a hora que ele olhou pra mim, tipo, ele fez uma cara de, velho, eu não tô acreditando que você tá falando isso pra mim, assim. E aí é como se ele viesse e desse um peteleco nos Tapa na gremlins, assim, cara. plá! Tipo, que louca, né? Por que você tá fazendo essa pergunta? Cadê a sua curiosidade sobre você? Com consciência, né? Olha para isso. Então, é muito doido você se ver assim, muitas vezes, e se expondo desse jeito, né? Como você se vê aí conversando com seus gremlins? Mas a gente dá cada treta. Olha, porque eu tenho já um temperamento com uma certa ousadia. O desafio já me atrai um pouco. Mas, ao mesmo tempo, também me coloca em algumas situações que, por exemplo, teve vezes que eu não precisava passar por algumas coisas. Então, essa pergunta que esse seu amigo, que já gosto dele, fez, falou para a gente fazer, é isso.
Então, depois de um tempo, a gente começa a fazer essa pergunta: por que que eu faria isso? Vai dar um quentinho? Eu vou conseguir fazer um trabalho bacana, de acordo com aquilo que eu gosto de fazer, que é aquilo que eu vim nesse mundo para ser, para servir, e, lógico, ser remunerada por isso, maravilhoso, né? Claro que, às vezes, a gente está em algumas situações que a gente tem que trabalhar mesmo, independente de qualquer coisa. Mas não é só isso, entendeu? Então, tem que fazer essa pergunta mesmo. E essa pergunta a gente faz sempre, porque vem muitas coisas. E a impressão que eu tive antes, para mim, tudo era oportunidade. Qualquer convite que me faziam, não que eu recebesse muitos convites, gente, também não é assim. Mas, por exemplo, como eu sou muito, como é que fala, pé de boi para trabalhar, então todo mundo me quer na equipe também, entendeu? Que sabe que a Paula vai fazendo, né? A Paulinha faz, Paulinha faz. Só que também não é assim, né, minha gente? Porque aí a gente também não tem, o dia não tem 1000 horas. Aí não dá. Então eu era muito assim, ávida. Queria fazer, tudo era uma oportunidade. Mas não é assim que funciona. Entendeu? Às vezes, o falar não. Eu aprendi a falar não. Eu não conseguia falar não. E tem a ver com o falar sim e o falar não. São coisas que a gente precisa saber. Aonde você fala sim e aonde você fala não. E o falar não também não quer dizer que você não é nada pessoal. Entende? Só eu, às não, vezes, não eu dá. ficava nessa. Entendeu? Pô, para eu poder fazer isso para a pessoa, eu vou ter que, sei lá, me matar. Então, não. Por que que eu faria isso comigo? Mas já fiz muitas vezes. Hoje eu vejo que não tem essa necessidade, não é assim, tá tudo bem. Entendeu? Consigo, beleza. Não consigo? Não, olha, não dá. A gente é claro, transparente com a pessoa e tá tudo certo. Então, mas é difícil trabalhar com os sabotadores. É difícil. E o julgamento externo, eu acho que é uma das coisas que é pior para quando você está se sabotando. Porque você vai ficar pensando, mas o que vão pensar? Mas vão falar alguma coisa. A verdade é que vão pensar de qualquer jeito. Então, por que você vai se preocupar com isso? É o tipo de, o que eu aprendi também nessa vida. O que está dentro da cabeça da outra pessoa tá dentro da cabeça da outra pessoa. Então, assim, você vai se desgastar por quê com isso? Quer pensar? Pensa. Tô aqui. Quer me perguntar, esclarecer? Tô aqui. Quer, não quer? Acha que é do jeito que tá na sua cabeça? Não vou poder, não posso fazer nada. E muito legal, porque ontem também ele me falou assim, depois que ele falou pergunta errada, e aí eu falei, tá bom, vai, tipo, beleza, tô fazendo a pergunta errada. E aí eu falei, e aí eu também tava me perguntando, e aí numa pergunta de auto-julgamento, né? Aí ele virou e falou assim, você vai fazer o que com essa resposta? Não, ontem fui linchada, né? Eu tenho uma paciente que ela fala assim, então, Franca, quando eu tô em terapia com você, eu gosto, porque você esfrega minha cara no asfalto. Eu falei, meu Deus! E ontem tomei um esfrega de cara no asfalto, assim. Porque aí ele falou, você faz o quê? O que muda para você essa resposta? Ela te traz, ele tem muito essa fala, isso te traz brilho no olho? Você ter essa resposta te traz brilho no olho? E é muito doido, porque quando a gente acha esse brilho no olho, nas respostas que a gente dá pra gente, a gente fica alegre, né? Fala, nossa, é isso, né? Tipo, consegui, é esse lugar. Mas aí a gente faz uma coisa que é muito chata, assim, e todo ser humano faz isso. E aí eu queria saber de você como você faz. Porque daí a gente sente aquela coisa boa e fala, não, então eu vou fazer e vai dar certo. E aí a gente sente essa alegria. E aí a gente coloca um mau presságio. E aí a gente fala assim, não, mas não, é como se tivesse alguma coisa ruim que fosse acontecer, ou quando todas as coisas boas estão acontecendo, a gente enfia um mau presságio no meio Gente, isso é para coisa do falar, ser humano. A gente eu é não muito mereço. descrente, e a gente tenta buscar um lugar de conforto. O que é o lugar de conforto? Só cama. Só comida ali do lado. O resto é tudo desconfortável. E a gente tem essa tendência, é do cérebro nosso mesmo. Você vai querer ser poupado de qualquer coisa que te tire daquilo que você já conhece. E às vezes você está perdendo de enxergar todo o mundo do outro lado, porque você se apega ali com todas as suas forças a coisas que já passaram do tempo, sabe?
que você falou até por último, até me perdi aqui nos pensamentos. De a gente enfiar uma coisa ruim quando a gente está vivendo uma alegria, né? A gente coloca esse Então, mal isso é presságio aí de natural falar, do ai, ser não, humano, eu acho, porque tá a dando gente muito tem essa certo. tendência. Mas, ai, amiga, eu rezo. Porque tem coisa que não dá. Eu não vou ficar também discutindo comigo mesma tudo, né? Uhum. Entendeu? Aí eu falo, meu Deus do céu, você me protege? Aí eu peço, eu falo, você cuida de mim, porque olha, se eu tô feliz é porque a coisa é boa. Mas você me ajuda. Aí eu entrego para Deus, sabe? Eu entrego mesmo, porque eu falo assim, você vai ter que me ajudar, porque ó, eu tô feliz, eu quero que dê certo. E aí, vambora. E engraçado, porque a minha espiritualidade, ela tá muito ligada, inclusive, com a minha atuação profissional, tá? Questões de inspiração. É muito louco, assim, eu amo. Eu falo que a minha equipe espiritual, ela é muito boa. Quando eu tenho uma criação para fazer, eu já falo, gente, vem cá, vamos lá, todo mundo, vamos trabalhar. Eu chamo todo mundo, todos os celestiais. E nessas horas que eu tenho medo, que eu chamo também, porque tem coisa que a gente não dá conta, né? O nosso ser humano, ele precisa, e a gente que acredita, né, em Deus, no Criador, a gente vai em busca dessa força. Então, às vezes, eu não fico muito questionando. Já teve coisas na minha vida, isso não foi uma nem duas vezes, foi até mais, que eu rezava e falava assim, faz tal coisa. Aí, eu rezo e falo, Deus, me ajuda, ele fala, faz tal coisa. Aí eu falo, tá bom, então eu vou fazer. Eu não ficava muito, assim, às vezes, me questionando. Eu ia, fazia, sabe? Lógico, eu sentia segurança, eu sentia que eu estava fazendo a coisa. É como se eu fosse conduzida. Uhum. Aí, dava certo, só que tinha os passos até dar certo. E no meio do caminho, algumas pessoas, por que você está fazendo isso? Mas você vai fazer isso para quê? Mas qual que é o objetivo? Mas que não sei o quê. E que começava a me encher de perguntas que eu não sabia as respostas. E eu sou uma pessoa que, para eu me sentir segura, eu tenho que estar sabendo as respostas. Mas engraçado que quando é sobre eu e Deus, é outra coisa. É ele que comanda tudo. E aí eu falava, não sei. Ai, Deus, pô, você me ajuda a realizar, mas também me ajuda agora. Tira essas pessoas aqui de perto, que caminha Eu não atazanando tô a dando vida. conta de Não tô dando responder. conta de responder. Mas aí no final dava tudo certo. E no final eu entendia tudo. Aí eu conseguia responder todas as perguntas. Uhum. Né? Mas assim, mas eu ficava assim, aí nessa hora eu juntava também, pô, mas não para de perguntar. Mas não era por mal também que as pessoas perguntavam, mas às vezes era curiosidade, queria saber o que você faz tanto, que você está trabalhando tanto, enfim, e depois vinham as respostas. Então, eu acho que isso entra também um pouco na autenticidade, sabe? Voltando àquela sua pergunta, porque quando eu tenho muita certeza de uma coisa e eu sei que é Deus que está me orientando, aí eu não dou muita bola para as pessoas que estão falando, não. Não é arrogância da minha parte, não é isso. É, é aqui dentro, entendeu? Aqui. Então, eu não sei explicar sobre isso. Vai além das minhas capacidades. Assim. Eu só sei que essa relação é uma relação que eu mantenho e eu tenho essa conexão, então acaba que algumas situações da minha vida mesmo, elas se dão dessa forma. Que lindo. Ai, que delícia de papo. Que bom que você está aqui e pode trazer essa sua lente, que eu sempre vi como uma leveza, como uma alegria, e eu adoro compartilhar e experimentar da sua lente de vez em quando. Que bom que você está aqui, que a gente deixou isso registrado. Eu sempre coloco assim, para alguém sempre faz sentido. E que bom, se a gente chegar nesse alguém que faça sentido, olhar para essa lente, que seja então um convite. E eu te agradeço imensamente sempre por estar aqui e se manter aqui. E que delícia. E aí eu queria que você deixasse aqui, sei lá, onde acha a Paula, se as pessoas tiverem vontade de conversar, de contratar, de trabalhar com ela, porque realmente ela é incrível e eu te honro, te vejo, te respeito, sou muito grata pela sua vida. A admiração, ela é recíproca, né, Fran? E a gente já é amiga faz tempo. E uma das coisas, até no aniversário dela, porque eu sempre esquecia,
E aí ela sempre ficava chateada. E aí eu começava a não esquecer, só que aí eu lembrava um dia antes. Aí no dia antes eu já mandava mensagem, falava assim, ó, amiga, eu já lembrei hoje, que amanhã é outro dia, eu não sei, para me garantir. Só que foi ótimo, porque depois que ela virou mãe, aí ela se perdia nas datas também, aí eu falei, louvado seja Deus. Agora ela também esquece o meu. Ah, então tá tudo bem, porque eu não ligo para essas coisas, minha gente. Entendeu? E foi ótimo. Mas, como eu falei, ela é uma profissional incrível, ela é um ser humano fantástico. Toda vez que eu falo com ela, me abre a cabeça, assim, sabe? Ela traz É a lente, né, que você fala, acho muito bonito isso. A lente dela é uma lente muito boa, né? Então, me faz ver as coisas de outros pontos de vista. E, além do que, a gente dá muita risada junto. Então, assim, eu gosto. A gente é sarrista, porque tem coisa que a gente... Eu vou deixar gravado isso, amiga. Quando junta nós duas, aí a gente fica tirando tal de Deus e o mundo, sabe? Assim, mas com coração, entendeu? E aí é muito divertido, é coisa que é nossa. Então, isso eu acho fantástico. A gente se diverte junto, a gente fala de coisas sérias da vida juntos. Então, é um ser humaninho que, no fundo, é um ser humanão com coração enorme. Se eu ligar para ela hoje, amiga, preciso de tal... Ah, mas pensa que essa mulher vai fazer, vai vir, vai... Ela vai. Então, é o que eu falo, é um privilégio ter você no meu coração. E eu sei que eu tenho seu coração e espero que eu quis dizer isso. É uma declaração de amor. Tá? Ai, maravilhosa. Para deixar os meus contatos. Gente, quem quiser falar comigo, eu tô no Instagram, @napopaula. Eu tenho o estúdio de design, que é a Resma Design, @Resma Design, quem precisar. E a minha rede de desenvolvimento pessoal e profissional para as mulheres é o @GPS Plenamente. A gente desenvolve um trabalho muito legal com as mulheres também. Ah, que linda, gente. Busquem, assim, eu sou suspeita, porque a Paula fez meu convite de casamento, ela fez artes para minha parte profissional, ela fez muitas coisas para mim, então sou suspeita de falar. Como amiga, já coloquei aqui, vocês puderam compartilhar. Eu deixei um pouquinho, assim, de quem ela é, compartilhei com vocês, mas ela é triplicadamente, 1000 vezes mais isso, eu nem sei falar. O quanto ela é incrível, e aí isso se estende ao pessoal e ao profissional. Então, conectem-se com ela para vocês beberem um pouquinho mais dessa fonte aí, que é muito importante. Amiga, gratidão, um beijo. Que Obrigada, Deus te amiga, pela abençoe, fique com oportunidade. Deus. Você também, Deus te Eu que abençoe. agradeço. Um Beijinho. beijo. Tchau.